Pessoal, tudo bem? Tudo certo, tranquilo? Amigos, amigas, né? Acompanhando aqui o canal do Fábio Fidelix, mais um vídeo aqui falando sobre mídia esportiva, falando sobre TV, falando sobre rádio. Peço para você fazer a sua inscrição porque é de graça, inscrever-se, ativar o sininho, mandar aqui aquele monte de like, né? Quanto mais like, melhor aí para o crescimento, para o engajamento do canal aqui, tá certo? E ative o sininho também, aquela coisa toda. Bom, galera, é o seguinte, eu já falei em um outro vídeo, não vou me lembrar quanto tempo faz, mas faz pouco tempo, alguns meses aí, sobre os clubes de futebol cobrarem direitos de transmissão das rádios. Esse é um assunto antigo, e o Atlético Paranaense conseguiu uma liminar na 7ª Câmara Civil de Justiça do Paraná. Então ele conseguiu, através dessa liminar, a possibilidade de cobrar direitos de transmissão das rádios, das emissoras de rádio nos jogos do Atlético Paranaense, jogando em casa, né, jogando na sua arena. É um assunto polêmico, né? O Atlético tenta isso há 15 anos, aproximadamente 15 anos ele vem tentando isso, nunca deu certo, mas agora ele conseguiu na justiça essa possibilidade de cobrar os direitos de transmissão. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, hoje é de sexta-feira. Não sei se isso pode mudar, né? Porque a justiça sabe como é. Porque, inclusive, as associações de radiodifusão, a própria ABERT, né? Que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, é contra, né? Essa atitude do Atlético Paranaense, a cobrança das rádios, porque não dá para comparar, gente, televisão com rádio. O rádio esportivo, ele teve grandes momentos nos anos 70, dos anos 80, até a década de 90. Quando começaram as TVs por assinatura, né, TV a cabo, com jogos, né, dos mais diversos campeonatos, essa coisa mudou, né? O rádio começou a perder sua força. Muitas equipes esportivas de rádios importantes foram dissolvidas, né? Muitas equipes acabaram. O rádio no interior, então, sofre mais ainda, né? As pequenas emissoras de rádio que não têm estrutura, não têm condições. Mesmo de graça, não tem condições de acompanhar os clubes. Imagine se for cobrar, né? Então, a verdade é que quem é contra nessa cobrança tem a opinião de que só os grandes conglomerados, né, as grandes empresas de rádio vão conseguir pagar direitos de transmissão. E o pior é que isso pode virar moda, né? Se o Atlético realmente conseguir e cobrar das rádios, isso pode acontecer com todos os clubes, né? Sabe como é que é? Vai virando aquela bola de neve. O Atlético fez, conseguiu, vou fazer também, vou começar a cobrar. E aí, meu amigo, vai ser o fim do rádio esportivo. Se já não está bem, porque, como eu disse no início do vídeo, a TV tem a imagem, né? Antigamente o rádio detonava nos anos 70 e 80, quase não se tinha transmissões na TV. Então o rádio dominava. Dali surgiram os grandes narradores, comentaristas e repórteres, né? Que eu nem vou ficar citando os nomes, todo mundo sabe, né? Hoje, né, você vê, hoje não... Por que não tem nenhum grande nome na narração esportiva, como teve, né, em outros tempos? Porque o rádio já não tem mais a mesma força. Continua sobrevivendo, mas as grandes emissoras... eu sei, eu moro no interior, sou do interior de São Paulo, aqui mesmo, não tem praticamente equipe esportiva aqui. Até porque o time aqui também, o Mojimirim, acabou, né? Praticamente não existe mais. Tem o Guaçuano, Mogi Guaçu, cidade vizinha aqui também, que está parado também. Então, mas antes as emissoras do interior iam acompanhar até os jogos dos times grandes. Mas porque era um momento de muito mais força do rádio e porque nunca foi cobrado direito de transmissão. Mas se o Atlético realmente conseguir, se nada for feito, né? Se nada for feito e realmente ele conseguir cobrar das emissoras de rádio, já está programado para o dia 8, né, um jogo do Atlético Paranaense, um jogo importante, um jogo de competição sul-americana no dia 8, e depois acho que no dia 15, né, o Atlético volta pelo Brasileiro a jogar em casa, o Atlético já pretende cobrar das rádios. Como é que vai ser? Como que vai ser? Né? As grandes emissoras de rádio do Paraná podem até conseguir, mas porque o rádio não tem, hoje, não dá para comparar o alcance do rádio hoje com televisão. O alcance que eu falo é estrutura, é questão financeira, questão econômica, né? Para você vender anúncios, né? A TV tem a imagem, né? Os patrocinadores. E o rádio não tem essa imagem. O narrador está lá, o comentarista, o repórter, eles estão lá trazendo as emoções do jogo, que aliás eu acho que é muito mais emocionante um jogo no rádio do que na televisão, mas não tem a imagem. Não, os patrocinadores não aparecem como aparece na televisão, os patrocinadores dos clubes, as placas de publicidade. Então não dá para comparar. A possibilidade de conseguir recursos, né, patrocinadores que a televisão tem,
com o rádio. Você vê, a TV também já não vive lá um grande momento. Depois que surgiram redes sociais, outras plataformas, né, o streaming aí, jogos no YouTube, a gente tá vendo aí. Você imagina o coitadinho do rádio, né? Coitadinho nesse sentido, né? Pobre do rádio. Como é que vai fazer para pagar direitos de transmissão? E o meu receio é esse, né? Que se o Atlético conseguir isso, outras equipes vão começar a cobrar, mas aí vai ser o fim do rádio, né? Vai acabar não dando certo, porque muitas rádios não vão conseguir pagar, né? E as pequenas rádios do interior, né? Até de cidades grandes, mas do interior, como é que vão fazer? Em Campinas tem emissoras de rádio que estão acompanhando, né? Guarani, Ponte Preta, fazendo um trabalho ali, né? Um trabalho complicado, né? Hoje em dia. Imagina se começar a cobrar das rádios de Campinas. Falando de Campinas, né? Porque eu sou daqui da região, sou do interior de São Paulo, mas todas essas cidades do interior do Brasil, começar a cobrar das emissoras não vai dar, cara. Cobrar direito de transmissão, né? Que não, agora, e o pior é que a FIFA, ela ainda concorda com isso, porque a FIFA cobra das rádios, né, para transmitir Copa do Mundo, né, competições da FIFA são cobradas das emissoras de rádio. É claro que cada vez menos emissoras de rádio vão cobrir Copa do Mundo, né? Não é como era até os anos 80, né, que muitas rádios do Brasil acompanhavam a Copa do Mundo. E mesmo que o jogo seja feito em estúdio, né? Tá bem claro isso na informação, no caso do Atlético Paranaense, mesmo o jogo sendo feito em estúdio, que a equipe esportiva não vá para o estádio, faça o jogo no estúdio da rádio, acompanhando pelo monitor, mesmo assim, a ideia do Atlético Paranaense é cobrar das emissoras de rádio, o que, na minha opinião, é um absurdo. Queria saber a sua opinião, né? Você que é ouvinte, você que trabalha em rádio, você que de repente está vendo esse vídeo aí, tem uma equipe esportiva pelo interior do Brasil, ou mesmo você, né, das capitais, e aí, cobrar pro rádio transmitir? O rádio não tem imagem, gente, o rádio não tem imagem, né? O rádio tá aí desde da década de 30, né, transmitindo as emoções de futebol, nunca foi cobrado nada, né? E a televisão tá aí com muito mais condições, né, muito mais estrutura para poder, né, conseguir anunciantes, porque, né, mostra os patrocinadores. Por que o jogador recebe o direito de imagem? Porque tem lá, né? Porque está sendo exibido pela TV. O rádio não tem imagem. Então, o rádio sempre foi um companheiro do ouvinte, né, do povo brasileiro, do mundo, né, o rádio. Acho absurdo, na minha opinião, cobrar das emissoras de rádio a transmissão de futebol, a não ser que seja um valor muito pequeno, mas pelo jeito, aliás, os valores não foram divulgados, né, quanto que o Atlético pretende cobrar das emissoras de rádio. Tá tudo muito em cima da hora, repito, estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, não sei se a coisa pode mudar a qualquer momento, tomara que mude, né, porque se isso for confirmado realmente, vai ficar bem difícil para o bom e velho e judiado rádio. Essa é a minha opinião. Bom, mais uma vez eu peço, faça inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações quando pintar vídeo novo. Muito like, hein? Muito likezão aí. Comenta, compartilha, beleza, galera? Até o próximo vídeo. Cobrar do rádio é demais, hein?